Boa noite a todos, todas, everybody, todo mundo. Aguardando, como sempre, meus amados, estimados, queridos e cheirosos alunos acessarem o Zoom. Deixa eu ver quem é que está aí. Ana Beatriz, Gaioli. Saldini. Murilo. Rafaela. Luísa. Estão me ouvindo aí? Tranquilinho? Tudo certo? Só dar um salve aí para o professor Lemécio se localizar, que vocês estão me ouvindo. Deixa eu adivinhar quem está mandando mensagem. Valendo um corote azul, se não for a Saldini. Ah, que coisa. Né? Isabela Saldini. Boa noite, meus amados, queridos, estimados, cheirosíssimos alunos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos literários, dentro das nossas limitadíssimas possibilidades. Thalita. A aula de hoje é sobre, a primeira parte, sobre romantismo. Vamos caminhando por aí. É bacana a gente pensar da seguinte maneira, tirar uma dúvida aqui, desfazer um problema que existe, quando nós estamos lendo uma obra literária e aí alguém pergunta para a gente o que é que a gente está lendo, o que nós estamos lendo, e nós estamos lendo lá, por exemplo, Quincas Borba, do glorioso Joaquim Maria Machado de Assis. E aí nós dizemos que estamos lendo um romance. E aí o nosso interlocutor vira e fala assim, história de amor, esse negócio é chato. Deixa eu te explicar. O que eu estou lendo é um romance, mas não é um romance romântico. E aí o interlocutor, mas todo romance não é romântico, aquelas histórias de amor, meladas, derramadas. Não. O romance é uma classificação quanto às características da obra, não ao conteúdo, Mas isso aqui na nossa próxima aula, se não me engano, aula 9, acho que é isso, que está como analisar narrativas, eu entro no mérito dessa questão do que é um romance. O romance está ligado ao número de personagens, a espaço geográfico e tudo mais. E é muito comum que as pessoas achem que ler um romance é ler uma história romântica, uma história de amor. Se for um romance romântico, sim, tá? Se for um romance realista, não. Se for um romance regionalista, não, Então, romance é uma coisa, romantismo é outra, romance romântico é outra coisa. Tá bom? Começando a nossa aula de hoje, nós começamos aí no nosso primeiro slide, com uma obra que é bastante conhecida dos senhores, que é A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Lacroix. É uma obra que retrata momentos de revolução, Revolução Francesa e revoluções posteriores, inclusive o julho de 1830, Dá para nós observarmos algumas coisas aí,
se observar o eixo principal, que a gente chama de ponto de fuga, né, do canto inferior direito, canto inferior esquerdo, até o centro lá em cima, você tem um triângulo. Nesse triângulo estão inscritas algumas figuras, o pico do triângulo, né? O vértice superior do triângulo está lá com a bandeira aí, a bandeira com as cores branco, azul e vermelho. A figura da liberdade, que tem um misto de figura feminina do povo e deusa clássica, vamos dizer assim. Do lado, um garoto, né, que está carregando aí duas armas de fogo. Possivelmente esse garoto foi a inspiração para o personagem Gavroche, da obra Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tá? Aí do lado esquerdo de quem olha, né, nós temos a figura de um homem de cartola, que possivelmente representa a burguesia. Logo atrás dele, com essa tira branca transversal ao peito, que parece uma mochila, um bornal, é uma figura que representa um proletário. E entre os dois tem uma cabecinha. Nuggets pra você. Só um minutinho, tá? Você vai. Oi, alguém desliga o microfone? Amores. Entre a figura que representa a burguesia e a figura que representa o proletário, entre os dois tem uma cabecinha ali, que é a figura de um estudante, né? Nós temos aí os cadáveres da Revolução, que servem como um pedestal para essa imagem, para essa figura da liberdade, né? Então, nós temos alguns elementos aí que podem ser interpretados, inclusive o que ela usa na cabeça, né? Que é um barrete frígio, né? Que se tornou o símbolo da Revolução. Tá certo, pessoal? É óbvio que, como eu vou falar do romantismo, eu precisava tangenciar ou tocar na questão da Revolução Francesa, o posteriormente as invasões, as chamadas guerras napoleônicas, né? Porque tudo isso tem um efeito social, político primeiramente, né? Consequentemente, se tem um efeito político, nós temos um efeito econômico. Se tem um efeito econômico, nós temos um efeito social. Tá ok? Olha lá. Nós estamos aí com uma obra do Francisco de Goya, né? Que é um pintor espanhol. Essa obra tem vários nomes, né? Ela pode ser chamada de 3 de maio de 1808 em Madrid. Também é chamada de fuzilamentos do 3 de maio e fuzilamento do... Meu Deus, como é que chama? Fuzilamento da Montanha do Príncipe Pio. Lembrei, tá? Essa obra do Goya representa o quê? A resistência da população de Madrid, né? Quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha e quer deportar o infante Dom Francisco para a França, né? Quando Napoleão faz isso, a população de Madrid apresenta uma forte resistência e que acaba culminando com o assassinato de aproximadamente 400 pessoas, tá? São 400 pessoas que foram assim, foi encontrado armado? Foi, mata, né? E depois 40 pessoas foram levadas diante do pelotão de fuzilamento, que está aí retratado pelo Francisco de Goya. Como vocês podem observar aqui no canto inferior esquerdo, nós temos as figuras que já foram fuziladas, né? Em pé, no centro aí, nós temos as figuras que estão a ponto de serem fuziladas, e lá no canto, bem central ao quadro, nós temos as figuras que aguardam horrorizadas pelo momento de fuzilamento. Repare que nós temos aí uma personagem, uma figura na obra, que está de camisa branca, né, cabelos razoavelmente compridos, e com as mãos abertas. Essa postura, ela é proposital, viu, gente? Essa postura, ela é para trazer à memória a figura de Cristo crucificado. Os braços abertos. E se vocês tiverem a oportunidade de observar essa obra mais de perto,
as palmas das mãos desse personagem tem chagas, né? Como são as chagas do Cristo crucificado, as marcas dos pregos nas palmas das mãos, tá? Então, o 3 de maio representa a obra, né? Fuzilamento, perdão, 3 de maio de 1808 em Madrid, representa a resistência do povo madrilenho, que é o gentílico que nasce em Madrid, do povo madrilenho à tentativa de deportação para a França de Dom Francisco. Tá ok? Nesse momento, como a gente vem estudando a literatura mais ou menos vinculada à história, porque eu não sou lá nenhum gênio da história, né? Nós estamos aí em 3 momentos que são extremamente fortes, né, na história da humanidade, né? Nós temos aí 3 situações políticas, econômicas, que têm um reflexo violentíssimo, fortíssimo dentro da produção artística do período. Se é dentro da produção artística, obviamente, a nossa querida, amada, estimada e cheirosa literatura não ia ficar de fora. Não é isso? Nós temos a Revolução Francesa, né? Vamos lembrar aí, aliás, existe uma sequência de filmes, são 3 filmes que fazem referência, né, às cores da bandeira francesa e aos princípios da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Né? Então você tem a liberdade é vermelha, a igualdade é azul e a fraternidade é branca. É uma sequência de 3 filmes que eu recomendo bastante, tá? Que vocês assistam. Até porque conhecimento nunca é demais, né? Nós temos a Revolução Industrial e as guerras napoleônicas. A Revolução Francesa, nós vamos lembrar o seguinte: qual é o principal efeito, vamos dizer assim, ou os principais efeitos da Revolução Francesa que são importantes para a arte, para a literatura, fundamentalmente, né? Você tem, primeiro, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, eles não foram bem assim. Vamos pensar da seguinte maneira, né? A população... Oi, quem me chama? Murilo, você pode repetir o nome dos filmes? Deu uma travada aqui. Posso? Eu vou dizer o nome dos filmes, Murilo, mas eu não tenho certeza das associações, tá? Se eu não me engano, é A Liberdade é Vermelha, A Igualdade é Azul, A Fraternidade é Branca. Tenho quase certeza que é essa a associação. Tá bom? A liberdade é vermelha, a igualdade é azul, a fraternidade é branca. Ok? Vejam só. A primeira grande questão que nós temos da Revolução Francesa é que foi um movimento de ascensão da burguesia, né? E que a população, vamos chamar de população mais pobre, ou que não pertencia à burguesia, foi usada como bucha de canhão, velho. Massa de manobra. Entendeu? Ó, vamos pra rua, liberté, égalité, fraternité, né? Não preciso nem dizer o que esse som representa. Então, o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é que a chamada classe ascendente, a burguesia, no caso, não tinha o que a gente pode chamar de moela intelectual. Sabe qual é a função de uma moela num pato, numa galinha? Pergunta pro Dulcinastre. Fala pro Du, o Melesse falou para perguntar para você para que serve a moela numa galinha ou num pato. Moela, né, eu brinco com isso, o nosso estômago, por exemplo. A burguesia não tinha como digerir
a qualidade artística que era consumida pela nobreza. Óbvio, os senhores têm essa percepção de que a nobreza tinha uma formação intelectual desde o berço, né? E consumiam, obviamente, valores clássicos, greco-latinos, né? Greco-latinos, os clássico tudo, né? A burguesia ascendente, até porque nós vamos lembrar que a burguesia que ascende ao poder, ela não é uma classe que não tem acesso a essa questão do conhecimento, da intelectualidade e tudo mais. É isso? Então, o que a Revolução Francesa ajuda dentro da produção artística do romantismo, somente da literatura? A criação, presta atenção nessa parte, a criação de uma estética artística que fosse palatável, que pudesse ser digerida pela burguesia ascendente, né? Até por uma questão de formação. Ok? A Revolução Industrial. Vamos pensar aqui na questão das máquinas a vapor, nuclear, né? Das máquinas mecânicas e tudo mais. O que acontece com isso? O que era feito artesanalmente acaba ficando de lado. A produção agrária, ela tem um sério problema com aquele êxodo. Lembra que eu falei no arcadismo que houve um êxodo e um inchamento das cidades por conta do processo de industrialização? Então, esse inchaço, né, provocou um enfraquecimento muito grande do campo. E aí o que ocorre? As pessoas, os trabalhadores do campo, acabaram alguns optando por irem para os grandes centros, outros acabaram tendo que vender suas propriedades porque houve uma desvalorização, e outros acabaram se tornando empregados nas próprias terras. Vamos lembrar que essas terras são terras que vêm de família há muitos e muitos tempos. Não é isso? Então, o que acontece? Veja, a Revolução Francesa já não foi tudo aquilo que prometia. A Revolução Industrial provoca um êxodo rural para os grandes centros. Repare que tudo isso, como nós vimos lá no Barroco, está ajudando a configurar um homem razoavelmente perdido no seu tempo, né? Então, vamos lá. Seguindo, juntando a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, nós temos as guerras napoleônicas. Ó, essas datas que estão entre parênteses são datas de início, tá? Vamos lembrar que eu não sou historiador, é só para a gente poder ter um norte geográfico, magnético, histórico, temporal aí. Tá? As guerras napoleônicas que começam em 1803, vão até 1815, se eu não me engano, né? Qual é o reflexo disso? Né? Nós temos, primeiro, por exemplo, 1808, o que acontece? A família real portuguesa vem para o Brasil, né? Fugindo das chamadas guerras ou invasões napoleônicas. Mas qual a importância da família real portuguesa vir para o Brasil em 1808? Na próxima aula sobre o romantismo, que é romantismo em prosa e romantismo no Brasil, romantismo no Brasil, nós vamos ver que o Memórias de um Sargento de Milícias retrata esse período, né? Ele é escrito em 1852-53, mas retrata o chamado período joanino, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. Tá? Então eu tenho a Revolução Francesa, que deixou a desejar. A Revolução Industrial, que provoca como é que eu vou chamar? Um esgarçamento. Sabe o que é esgarçamento? Quando o tecido vai enfraquecendo. Sabe? Calça jeans, por exemplo, no joelho, quando você dobra, ele começa a esfiapar ou esfarrapar, tanto faz, né? Você tem o esgarçamento. Tá? Junta esses dois eventos revolucionários, a francesa e a industrial, você tem um esgarçamento do tecido social, né? Consequentemente, quando você tem esse esgarçamento, você tende a levar o homem deste momento histórico para uma situação de isolamento, né?
Juntamente com isso, as chamadas guerras napoleônicas. Napoleão é preso a primeira vez em Elba, né? Em 1815, se eu não me engano. Foge, continua fazendo estripulia, depois é preso novamente em Santa Helena, em 1821. Então, era um momento de extrema tensão social, né? O homem se vê... Olha a diferença para o Barroco, por exemplo. No Barroco, o homem daquele momento, ele vinha de uma visão antropocêntrica, bate de frente com uma visão teocêntrica, mas tem um adversário, né? Tem um oponente visível, né? Esse homem, ele está confuso, mas ele está dividido, né? Ele tá puxa para um lado, puxa para o outro, aquela questão da dualidade que eu falei do Barroco, né? No romantismo é diferente, o cara não está dividido, está largado, tá simplesmente a Deus dará, né? E isso vai se refletir de uma maneira sensacional na literatura, né? Então veja bem, a Revolução Francesa que não é que não cumpre, mas deixou a desejar. A Revolução Industrial, que simplesmente, sem trocadilho nenhum, tira o chão debaixo dos pés do homem do campo. E as guerras napoleônicas, que é tensão o tempo todo. Tá bom? Vamos dar uma olhada mais pra frente? Acho legal quando faz esse barulhinho, quer dizer que eu errei. Isso aqui é a capa de um livro, né? Porque o primeiro movimento Ares, né, do movimento romântico na Europa, perdão, esses primeiros Ares, eles ocorrem na Alemanha, né, com um movimento chamado Sturm und Drang, né, que significa tempestade e ímpeto. Os senhores devem estar pensando, Sturm und Drang, essa expressão me é familiar, né? Onde eu já ouvi isso? Não, você não ouviu isso, né? Você ouviu algo semelhante a isso quando você assistiu Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? A escola de bruxaria da Alemanha. Verdade. Oi? A escola de bruxaria da Alemanha, a qual pertence Viktor Krum, né? Que é o jogador de quadribol, que leva a Hermione no baile. A escola de bruxaria da Alemanha, no Harry Potter e o Cálice de Fogo, se chama Durmstrang, né? Teoricamente, a J.K. Rowling teria simplesmente feito um anagrama com o nome do movimento estético alemão, Sturm und Drang, e criou o nome da escola, Durmstrang. Ah, que bacana, né? Harry Potter também é cultura. O que significa Sturm und Drang? Uma coisa que eu acho bacana em linguagem, né, em trabalhar com linguagem, é essa questão da gente achar as chamadas palavras cognatas, né? Sturm, Sturm é alemão, vai lembrar pra gente storm, né? Storm em inglês, que nada menos é do que tempestade, Sturm, né? Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, né? O que significa, o que preconiza, né? Essa estética, o que significa tempestade e ímpeto? Nada mais, nada menos do que uma expressão violenta das emoções, né? Que é o quê? A ideia da força da subjetividade sobre o racionalismo. Isabela Saldini, você está aí? Cadê você, Isabela Saldini? Vamos pensar no âmbito teatral, Saldini. Ah, respondeu. Tá aqui. Isabela Saldini, vamos pensar no âmbito teatral. Quando a gente vai interpretar um papel, né? Coisas que talvez vocês não saibam a respeito do professor de literatura de vocês, eu fui ator de teatro durante aproximadamente 20 anos. Quando a gente vai interpretar um papel, a gente não segue totalmente essa ideia do Sturm und Drang, né? Por quê? As emoções de uma personagem, nós temos que... Lembram que eu falei da mímese lá no arcadismo? Então,
A mímese no arcadismo, a gente usa mais a mímese, que é a ideia de sentir. Gostei disso. Gravem isso que eu vou dizer agora. Sentir o sentimento. Tá? Nós usamos mais o conceito de mímese, que nós nos aproximamos da personagem, né? E tentamos introjetar aquela emoção, né? Sentir aquela angústia, aquele medo, aquele carinho, aquela raiva e transmitir para o nosso espectador, né? Se a gente tentasse, não sei se isso se aplicou tanto assim ao teatro, mas tentar usar o conceito, a estética, conceito Sturm&Drang numa interpretação teatral, eu acho que resultaria numa obra romântica, né? Romântica do romantismo, porque ficaria algo extremamente derramado, né? Algo muito, desculpem o termo, gorfado, né? Então, assim, Sturm&Drang, a ideia de expressão intensa dos sentimentos, né? Do jeito que você sente, você bota para fora, né? E a força a força da subjetividade sobre o racionalismo, né? De uma certa forma, nós interpretamos no palco com um certo racionalismo, né? A gente faz alguns exercícios de soltura de corpo, de soltura de emoções, mas a gente está sempre ali meio no controle do negócio, né? Quando eu comecei teatro lá no século XII, século XIII, sei lá, trovadorismo eu tava, né? O pessoal gostava muito da ideia de, fulano incorporou o personagem. Gente, o personagem não é espírito, não, tá? Incorporar é outra coisa. Para com essas conversas. Você pode sim sentir a emoção dele, mentir para você, mentir para o povo, porque o povo vai para ouvir mentira, mas você sempre está ali no comandinho, tá? Então, Sturm&Drang, tempestade e ímpeto, né? Aquela coisa. As pessoas do romantismo, o sofrimento nunca era pouco, né? O amor nunca era pouco. A coisa bem assim, sertaneja. Tô brincando, tá? A principal obra, ou vamos chamar assim, o marco zero, o marco inicial deste movimento, é a obra, né? Die Leiden des jungen Werther. Die Leiden des jungen Werther. Os sofrimentos do jovem Werther, né? Fica bonito pronunciado em alemão, né? Não sei nem se a pronúncia está correta. Die Leiden des jungen Werther. Do Johann Wolfgang von Goethe. É bonito, o alemão é bonito. Parece comando militar, né? Do que fala a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther? Se é romantismo, vai falar do quê? Dos sofrimentos de um jovem chamado Werther. Olha que bacana, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther é uma obra muito controversa. Eu gosto desse termo controverso, né? Por quê? É um romance que a gente chama de romance epistolar. Todo mundo sabe o que é epistolar? Epistolar é em forma de epístola, né? Alguém aí não sabe o que é epístola? 3, 2, 1. Epístola. Epístola é carta. Obrigado, Luísa. Epístola é carta, né? Então, quando existe uma carta que é muito famosa, né? A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, né? São Paulo 1, Coríntios 0, para variar, meu time levando tinta até na Bíblia, né? A primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz o quê? Vocês lembram disso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como o símbolo que tine ou como o bronze que soa. Ah? Você pensou que você era Legião Urbana, hein? Errou! Isso é São Paulo apóstolo, tá bom? Então o romance epistolar é um romance em forma de cartas, tá certo?
Qual é o fio condutor desse romance? Por que chama romance, gente? Porque é do romantismo? Não. Chama-se romance por causa da forma, da estrutura. Tá bom? Agora, ele é um romance romântico, porque pertence ao romantismo. Né? É um romance epistolar, um romance em forma de cartas. É a velha história de sempre. Tá? Eu falei anteriormente, perdão, que é um romance controverso. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a estética social, a plástica social, não estava lá muito essas coisas? Né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, Guerra Napoleônica, o povo passando fome, uma desgraceira, né? E aí o que acontece? Existe um mecanismo na arte não, né? Existe um mecanismo que a psicanálise ou a psicologia, eu não sou bom nisso, identifica, chama, né, de identificação narcísica, tá? O que é isso? Grosso modo, identificação narcísica. Sabe quando tem um personagem num filme que você torce para ele absurdamente, sabe? E que você fica putésimo quando acontece alguma coisa de errado com ele? Isso é identificação narcísica, tá? Você se identifica, vamos lembrar, porque narcísica, porque remete ao mito de Narciso, né? Que estava se admirando nas águas do lago, do riacho, sei lá, que diabo era aquilo, né? Então é como se você fosse Narciso se olhando no lago e, ao invés de ver sua imagem, você vê a imagem da personagem do filme, do livro, né? Eu sempre me identifiquei muito com algumas personagens, por exemplo, Sirius Black, do Harry Potter, né? Quem mais? Tem uma porrada de personagem por aí. O burro do Shrek, eu sou chato igual a ele, né? Isso se chama identificação narcísica. Por conta desse processo, né? Veja bem, o tecido social idêntico a quem? Ao burro do Shrek ou idêntico ao Sirius Black, Isabela? Eu vou descontar ponto. Vou tirar ponto da sua nota, sua horrorosa. Os dois. Tá bom, Isabela. Obrigado. Obrigado. Pela parte que me toca. Pelo menos não é só o burro, né? Então, o processo de identificação narcísica acontece assim, você se identifica com a personagem. Nesse período, lembra que eu falei que houve um esgarçamento do tecido social. O homem tá parecendo o John Travolta naquele Jeep, sabe? Olha para um lado, olha para o outro, do Pulp Fiction. Então, não se encontra. E o sofrimento do jovem Werther, a história básica é a seguinte. O Werther é apaixonado pela Charlotte. Adoro esse nome, Charlotte. Né? A tradução para português ficou Carlota, não gostei. Tá bom? O Werther é apaixonado pela Charlotte. A Charlotte também arrasta uma asa pro Werther. E o Werther vai contando essa história através de cartas, de epístolas, pro amigo dele, Wilhelm. O Wilhelm, né? Que é a raiz etimológica de Guilherme. E de William também. Tá? Acontece que tem um cara chamado Albert, né? E a mãe da Charlotte tá hospitalizada, doente, tudo mais, não sei o quê. Quando a Charlotte vai visitar a mãe, ela junta as mãos da Charlotte, a mãe da Charlotte junta a mão dela e a do Alberto e pede, assim, como último pedido no leito de morte, que eles permaneçam juntos. Gente, a mãe da moça está no leito de morte, ué. Quem não atenderia um pedido desse? Né? E aí o que acontece? Eles prometem que vão ficar juntos. Logo em seguida, a mãe da Charlotte morre. Né? Então o que acontece? O Werther sobrou igual giló na janta, mano. Entendeu? O cara simplesmente despirocou. E aí o que acontece? A obra
É spoiler, sim, eu vou dar spoiler, porque é o spoiler... Acho que só tem dois spoilers maiores que esse. Que é a morte de Jesus Cristo, traído por um dos amigos, e a morte de Romeu e Julieta. Né? O Werther acaba se matando. Né? Essa questão, que aí tem a questão da identificação narcísica, né? Por quê? Como o tecido social está esgarçado, está todo zoado, o homem está todo desnorteado, o que acontece? A pessoa lê uma obra dessa, vê os problemas do Werther, se identifica com ele, vê a solução que o Werther deu para os problemas, vai atrás da mesma solução. Entende? É uma obra que a gente chama, a psicologia moderna, a psicanálise moderna, chamaria de gatilho, né? Vamos lembrar que a gente conhece bastantes casos, né, próximos a gente a respeito disso. Não do suicídio em si, mas dos gatilhos que disparam quadros emocionais. Né? Por conta disso, da onda de suicídio que a obra desencadeou na Europa, ela foi proibida, inclusive, não só de ser comercializada, mas de ser impressa. Tá? Então, esse é o mecanismo da identificação narcísica, tá? Dentro, isso não acontece só com a obra Os Sofrimentos de Jovem Werther, isso acontece com inúmeras obras, inclusive cinematográficas, algumas músicas a gente se identifica, né? Então, por conta do efeito, recebeu esse nome, inclusive, né? Efeito Werther, tá? Então, é bastante importante que a gente saiba que primeiro, o romantismo tem o seu start, vamos dizer assim, na Europa, na Alemanha, em 1774, não precisa guardar data, tá bom? Dentro de um movimento estético chamado Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto, né? Aquela impulsão. Professor, você falou sobre a subjetividade suplantando, né, o racionalismo. Né? Por quê? Vamos lembrar que a estética imediatamente anterior é o arcadismo. Né? E no arcadismo, o arcadismo primava pelo racionalismo, pelo equilíbrio, pela concisão. Lembra que o arcadismo é chamado de neoclassicismo, a retomada dos valores clássicos. Então, uma estética, o arcadismo é uma estética calcada no racionalismo, tá bom? Gente, daqui a pouco o nosso tempo do primeiro módulo vai acabar. Nós vamos proceder como sempre. Vai dar aquela pausa, vai gravar 1 minutinho, 2 para pegar uma água, um café, um biscoito, tá? E a gente volta em seguida. Só vou dar o tempo de gravar essa aula, tá bom? Então, assim, nós temos os sofrimentos do jovem Werther como marco inicial do movimento romântico na Europa, na Alemanha, né? A estética do Sturm und Drang, lembrando que a tempestade de ímpeto para passar por cima da ideia racionalista, né, vinda do arcadismo. Lembra que eu falei que a estética romântica é uma estética que, basicamente, não só por isso, pelo amor de Deus, é criada para ser palatável à classe burguesa, tá bom? Então, assim, sai daquele racionalismo arcade e vamos trabalhar com tempestade, com a exacerbação, né? Vamos deixar o subjetivo. O que é o subjetivo? O eu, né? O interno, ir para fora, tá bom? Suplantar o racionalismo, né? Então, basta a gente pensar num relacionamento afetivo, né? Por mais que a gente seja encantado pela pessoa, a gente não dá essa derramada, ou dá, né? Essa derramada romântica europeia Sturm und Drang, né? A gente, infelizmente, fica sempre com o pé atrás, tá? Obra primordial do surgimento da estética é Die Leiden des jungen Werther,